Vamos discutir o patético evento do UFC na Casa Branca e tudo sobre a edição desse sábado, Emmett versus Valerros. Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu de novo aqui, Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas. Ó, temos lutas interessantes nesse sábado, hein? Vamos separar a polpa do suco desse UFC Vegas 114 e deixar você com mais vontade, com mais razões para se organizar e para prestigiar e assistir o evento. E vamos também meter o nosso bedelho, o nosso pitaco no card do UFC Casa Branca, porque, cara, já adianto aqui que para mim moiou, eu esperava muito mais, não gostei do card, mas vamos ver o que os meus colegas, os meus amigos, as minhas esfinges, MMA Meloto e João Barbie, o Capitão Carisma, acham disso. Então, antes de ouvi-los, já deixa o seu like, porque ele é muito importante. Você que está vendo pelo YouTube, deixa o seu like aqui na confiança. Você que tá vendo pelo Spotify, alô, amigo caminhoneiro, na boleia do seu caminhão, depois quando você parar naquele hotelzinho de beira de estrada, fazendo saliências, você entra no YouTube e deixa um likezinho também pra gente lá, caminha. Bom, mito ou verdade? Mito ou verdade? Temos uma sentença para o UFC Casa Branca e uma para o UFC Vegas 114. Vamos começar falando deste que pediu, que tomou conta, que se apropriou da nossa thumbnail aqui no YouTube e no Spotify, que é o card do UFC Casa Branca, que está patético. Patético. E a única luta que se salva desse card patético é Poatan versus Gang. Mito ou verdade? Barbie, quero ouvi-lo primeiro. Senhoras e senhores, venham aqui com o seu capitão. Eu já vou dizer de cara que eu acho que é mito. Eu acho que é um card que tem boas lutas, só é um card que não cumpre com as expectativas. Sabe, a gente vai chegar no card e o Rampazzo vai dar nota 7. E se for, isso aqui tirando de contexto, tirando Não que é o vou, não. Não vou, não. É isso, mas eu acho que, tipo, se isso fosse um evento numerado normal, eu acho que você olharia e falaria, nota 7. Pode ser. Pois é isso, porque a expectativa estava lá em cima, né? A gente estava esperando 3 lutas por cinturão, às vezes até mais, o que a gente tem é uma luta por cinturão, que o campeão é favorito de 10-1, uma luta por título interino, e 4 lutas normais. Inclusive, eu acho que só tem uma luta ali que envolve top 5. Fora as 2 disputas de título, que para mim é uma coisa aterradora, né? Mas eu acho que, por exemplo, que o Diego Lopes contra Steve Garcia é uma luta que tem muito potencial de ser ótima. Eu acho que, bom, é sempre bacana ver o Topuria lutar, é sempre bacana ver o Gates lutar. Então, como lutas, vão ser interessantes, sabe? Mas, de fato, um card fraquíssimo, a gente vai falar mais a respeito disso depois. Acredito que seja mito, que só a luta do Poatan salve, mas é um card muito abaixo do esperado. Meloto, chega mais e eu quero saber. O card do UFC Casa Branca está patético e a única luta que se salva é a do Poatan. Mito ou verdade? É mito, gente. Pra mim é mito também, porque Você é um vira-casacas. Tava falando aqui, metendo o pau no card, falando que a única luta boa era Poatan e Game. Aí o Barbie vai entrar na tua mente e você vem agora falar que é mito. Mentira. Como mentira? Não. Em nenhum momento falei isso. Tua sorte que nós não gravamos a nossa conversa antes, mas tudo bem. Cara, assim, a expectativa era enorme, né? O próprio UFC criou isso. O UFC colocou a régua lá pra cima, ao dizer que o evento teria 5, 6 disputas de cinturão. Eu, assim, sempre desconfiei disso, mas a gente tem que levar em consideração o que eles prometem. A promessa, o que é? A propaganda. A propaganda é a alma do negócio, mas o negócio não foi bom, cara. E eu tô tentando entender o porquê que não foi bom, né? A gente sabe que teve planos As aí, né, que não rolaram.
Eles mesmos admitiram, né? O Dana White, na véspera, disse, ó, caiu uma luta aí que quase matou o Hunter Campbell, vai se matar, né? E a gente viu na pesagem lá, né, uma cena e tal. Se fala em John Jones, né, que saiu fora de última hora, se fala em Islam Makhachev, deve ter outros nomes também, talvez que a gente não ficou sabendo, mas o produto final é o que mais importa, né, não é o que era a previsão, era né, e o que foi entregue realmente ficou muito aquém do esperado. Agora, dizer que só uma luta importa, só uma luta é boa, aí é demais, né, se esse card tivesse no card do lado, no evento do lado, a gente ia botar uma nota 9. São lutas interessantes. O Ilia Topuria vai matar o Justin Gaethje. Eu até acho, mas é um caminho natural. É o campeão linear contra o campeão interino. Ou vocês querem ver o Ilia Topuria contra o Paddy Pimblett? Não, gente, tá na hora o Justin Gaethje é o campeão interino. Tem que rolar essa luta. Alex Potta subiu de categoria, não vai enfrentar o Tom Aspinall. Quem que ele vai enfrentar então? Vai ter que ser o Cyril Gane. É isso, pelo cinturão interino, já que o linear não é defendido. Então, assim, em termos esportivos, esse é o casamento que tem que ocorrer. Agora, se não está agradando, né, não vai fazer tu assinar o combate, sei lá, onde vai passar esse evento, aí cada um, mas esportivamente combate, é isso que está acontecendo. Paramount Plus, você sabe que a assinatura que apareceria com a Paramount Plus. Cara, 20 anos, passou tudo no combate, eu ainda não me acostumei. Sabe que eu discordo de você, Meloto, porque você falou de card de nota 9, eu acho absurdo aqui, porque muitas dessas lutas aqui são lutas que não são realmente parelhas, né? Bonical contra Kyle Dawkins não é, em teoria, uma luta parelha. Sean O'Malley contra Ayman Zahabi não é, em teoria, uma luta parelha. A luta de título não é uma luta parelha. Sabe? Então, tipo, eles estão fazendo esse card muito na intenção de promover as superestrelas deles em confrontos que não são confrontos muito interessantes. Tipo, a galera tava pedindo a luta do Sean O'Malley contra Corey Sandhagen, o Sean O'Malley já deu entrevista falando que essa luta não foi oferecida. Fora isso, a gente já tem as polêmicas que surgiram nas últimas noites. O Topuria falou que a luta seria contra o Makhachev. Então, eu entendo toda essa questão sua que você falou do mérito esportivo e você está correto, que o Gaethje tem o cinturão interino, essa luta tem que acontecer, mas essa luta nem sequer era o primeiro plano do UFC. E o Jones falou que estava em negociações com o UFC, que as negociações foram para o esgoto e deu errado. Para mim, a questão aqui é, esse card, em lugar nenhum ele seria nota 9. Eu acho que você também não nota 6, né, Barbie? Nota 7. Pois ele não é uma merda, como estão falando aí. Tem as duas maiores estrelas do UFC no card, cara. É uma merda. O card é uma merda. Você, Cavalheiro, Brutamontes, Donzelada, concorda comigo. Eu sei disso. Pelo amor de Deus, o UFC Casabranca, cara. No Jardim da Casa Branca. Um evento que não vai mais se repetir. Uma hecatombe no meio do MMA. A gente tem Diego Lopes e Steve Garcia. Lutaça, eu gostei dessa luta. Minha vez de falar. Lutaça. Mas no UFC Casabranca? Jura? Bonical versus Caio Dalcaus. Pelo amor de Deus. Aonde está a competitividade dessa luta? Mauricio Ruff versus Michael Chandler. Jura? Jura por Deus essa luta? Faltou você falar dessa luta aí, Barbie. Aonde está a competitividade dessa luta? Aonde está a competitividade dessa luta? Aí dão o Ayman Zahabi para o Sean O'Malley e o Ilia Topuria contra o Justin Gaethje, assim, é a coroação de um absurdo que foi dar um cinturão interino para o Justin Gaethje. Este é o card do UFC Casabranca. Patético, só se salva Alex Poatan e Cyril Gane, mas não sou o dono da verdade. Meloto discorda de mim. Barbie discorda de mim. E uma coisa eu não discordo, Rampa. Tem uma coisinha, um ponto que a gente não tocou. A intenção deles é o quê? Os americanos ganharem, né? E eles foram pelo caminho oposto, em 3 lutas, pelo menos. Eu sinceramente. Em 3 lutas, pelo menos. O Sean O'Malley, beleza. Mas o Justin Gaethje, o Garcia, provavelmente também não vai. E agora, o Chandler. Cara, aí eles foram pra ser sacrificado mesmo, né? Aí isso que ficou estranho, porque a intenção era qual? Era os americanos ganhar, foram pro caminho oposto. Eu acho que, inclusive, tem
fora o Sean O'Malley, eu acho que Sean O'Malley e Bonical foram colocados ali para ter algum americano que ganhe. Não, o Bonical, para mim, é a definição de precisamos de um americano ganhar nesse card principal, porque a gente não confia em nenhum dos outros. Imagina isso. Não, e o Caio Locals é americano. Pois é, essa luta que, tipo assim, quem ganhar, a gente fala, ó, ele sustenta a pátria. Aliás, alguém entendeu por que esse card é 250? Eu tô confuso até agora com isso. É 250 anos da independência dos Estados Unidos, aniversário. Jamais saberia. Muito obrigado, Meloto, a Wikipédia do MMA e da história americana. Mas assim, eu fico pensando, né? E se alguma luta cai aí, né? O que eles vão fazer? Será que vão chamar o John Jones de volta? Eu acho difícil alguma das duas lutas principais caírem, né? Mas enfim, uma lesão sempre pode acontecer. Vamos para a segunda sentença. Aliás, comente aqui se vocês concordam que esse cara está patético ou se eu sou um emocionado e o Barbie e o Meloto aqui têm razão. Por favor, quero ouvi-los e ouvi-las. A segunda sentença de mito ou verdade é Bia Mesquita, que luta neste card agora, que faz sua segunda luta no UFC nesse sábado, contra a desranqueada Montserrat Rendon. Bia Mesquita, esta lutadora, que vai lutar agora contra uma desranqueada, venceria hoje a número 1 do ranking peso galo, Juliana Penha. Mito ou verdade? Eu vou falar a verdade, viu? Eu vou falar a verdade. Pra mim, a Juliana... Assim, eu não sei nem mais que Juliana Penha que luta hoje, porque eu não vejo mais ela lutar, não sei como é que é o nível dela hoje. Agora, o que a Bia Mesquita fez nessas últimas lutas dela aí, na estreia dela no UFC, eu sei que o nível é diferente e tal, mas tem muito potencial ali, cara. Tem muito potencial. Ela parece ter uma aura, né? Não é à toa que é a GOAT do Jiu-Jitsu aí, para os mais entendidos, né? Provavelmente até o apelido dela. Cara, eu acho que ela venceria. Ela ia anular o jogo de grappling da Juliana. Provavelmente iria controlar, iria usar o grappling contra a Juliana. Em pé, daí que fica incógnita, mas eu também não acho a Juliana grande coisa em pé. Então, eu acho que a Bia Mesquita venceria. Só acho que não vai acontecer tão cedo ainda, né? Não vão catapultar ela tão rápido ainda. A exemplo da Elin Pérez aí, que também que tá dele a vencer, ainda não teve uma oportunidade dessas. Barbie, Bia Mesquita, que luta neste sábado contra a Montserrat Rendon, desranqueada, ninguém sabe de onde veio, venceria hoje Juliana Penha. Mito ou verdade? Que era o número 1 do ranking. Mito ou verdade? Eu acho que é verdade também, e obviamente, assim, essa luta não faz sentido, essa luta não deveria ser casada, porque temos que respeitar o ranking, mas em questão de confronto estilístico, como que o jogo de uma baixa com o jogo da outra, a Juliana é grappler também, e ela vai fazer o quê? Que dá? Ela vai tentar aquela trocação paraíba dela, seria irremediavelmente quedada e massacrada pela Bia Mesquita. Tipo assim, aquela Harrison já passou o caminhão. E eu sei que aquela Harrison tem um nível de quedas que a Bia não tem, mas a Bia também tem um nível de jiu-jitsu que ninguém mais tem. Né? Sejamos bem honestos aqui. Eu acho que essa é uma luta tranquila para a Bia. Eu vou dizer assim, mesmo que eu fale que essa luta não deveria ser casada, eles deveriam começar a pensar em acelerar a Bia muito rápido. Porque ela tá com 34 anos de idade, se ela for ficar pegando uma desranqueada a cada 6 meses, ela não vai chegar em lugar nenhum. Eu concordo com você. Bom, fato raro, os dois concordaram que é verdade uma sentença deste quadrinho. E bora então para Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Rampazzo Reage trazendo hoje quem? Quem? Ela, a Célia Vessani, nossa queridíssima escutadora de podcasts, Célia Vessani, fazendo um comentário daqueles que eu gosto, colocando o dedo na ferida, vindo aqui, dando tapa na cara de 3 tapinhas, assim que a gente gosta, abre aspas para Célia. Desculpa, Rampazzo, mas acho chato esse quadro de memória lutas. Certamente a Célia, fecha aspas, certamente a Célia está se referindo ao quadro Pai Meloto, em que o Meloto tem que adivinhar
qual é a luta principal de um evento aleatório que eu e o Barbie escolhemos aqui. Célia, vou pedir para você explicar no seu comentário nesta edição aqui, detalhar por que você acha chato, quero entender por que você acha chato. Quero aproveitar e ouvir mais pessoas comentando este quadro, se pensam como a Célia, ou se acham divertido, a expectativa se o Meloto se a memória dele vai conseguir buscar, fisgar aquela edição longínqua de um evento do UFC, ou se também acha sem graça. Lembrando que é um quadro que não se estende muito, né? Ele é relativamente curto, rápido, e ele tem uma vida útil, né? Porque uma hora os eventos vão acabar. A gente vinha aqui trazendo o Barbie 6 edições do UFC para cada edição de podcast, então não vai demorar muito, não haverá mais opções para o Meloto tentar adivinhar. Mas quero ouvi-los e quero ouvi-la de forma mais detalhada sobre essa resenha. Está aqui o teu comentário lido, tua opinião sendo considerada, Célia. Um beijo. E bora falar de UFC Vegas 114, Emmett versus Vallejos. Bom, cá estamos, UFC Vegas 114, Josh Emmett versus Kevin Vallejos. Começando pelo evento passado, em que eu tinha dado uma nota de corte 7, né? Estamos falando do cinturão BMF. Eu achei o evento abaixo do que eu imaginava, as lutas. Então eu tinha dado nota 7 para o card. O evento aconteceu, as lutas aconteceram, tivemos uma outra luta excitante, mas minha nota final para este evento é nota 5. Nota 5. Tá sendo muito generoso. Eu daria nota 2. Eu daria 5 pela nota de corte. É que a nota de corte é 7, Barbie. Eu sei, eu daria nota 2. Considerando a nota de corte 7, eu daria nota 2. Foi um evento muito ruim, bicho. Foi ruim. Foi muito ruim. Foi ruim. Tipo, eu acho que uma ou duas lutas que eu achei que foram lutas boas, que eu veria novamente. E até essa não foram lutas extremamente empolgantes. Não teve luta da noite, né? Isso já diz tudo também. Pois e até essa performance do Charles, que eu vou falar mais a respeito da performance do Charles, que pra mim foi ótimo, e eu não achei que foi uma luta ruim, mas foi uma luta repetitiva. Você viu o primeiro round, você viu todos os rounds, sabe? Isso aqui não é culpa de ninguém, coisas da vida, mas todas as lutas foram ruins. A luta que foi um pouquinho melhor foi Michael Johnson contra Drew Dober, que também teve um nocautaço, mas até essa eu achei mais ou menos. Bom, Barbie me convenceu e eu baixei a minha nota de nota 5 para nota 4. Menos do que isso não tem como mudar. Era um card bom, era um card interessante. Eu fiquei com o coração palpitando no início de algumas lutas, gerou expectativa, isso tudo é emoção, isso tudo pesa na tua experiência com o evento. Para um card que tinha nota 7, o evento aconteceu e ele caiu para nota 2, esse evento tinha que ser consideravelmente pior do que foi esse. Então, eu acho que eu fui um pouco generoso mesmo, mas nota 2 seria um exagero, aí eu estaria me emocionando. Nota 4 pro evento passado, e nota 5, nota de corte para este evento. Vamos ver se vocês concordam, que vamos ler a partir de agora. Meloto, que horas começa o evento? Essa pergunta virou uma pergunta estúpida, né? Porque não, mas agora vai ser um horário diferente. Olha, o nome é Lady Murphy que chama, Meloto. Que horas começa o evento neste sábado, num horário diferente? E qual a primeira luta, por favor? Não é tão diferente também, mas ele fugiu do padrão que estava sendo. Era 19 todo evento. O último até foi 7h30, porque uma luta caiu antes do evento, né? Se eu não me engano. Aí esse tá previsto agora para as 18. Então, card preliminar, 18 horas. E a primeira luta é entre a Pira Rodrigues contra a Sam Hughes, ou Sam Hughes, né? Sam Hughes. Eu não sou inglês, perdão.
Bom, confronto feminino, peso palha aqui. A Pira Rodrigues tá impressionando, né? Barbie, Sam Hughes é zebra nas casas de aposta. A tendência é que a Pira Rodrigues vença aqui mesmo, usando o grappling de controle, né? Que ela é boa nisso, né? Embora a Hughes seja boa também, né? Eu acho que a Sam Hughes está vindo aí de uma sequência de vitórias que meio que ninguém esperava que ela fosse ter na carreira no UFC, porque ela não é uma super atleta, ela não tem grandes valências em área nenhuma, é uma lutadora ali completinha, sabe? Tem boas habilidades de queda, sabe movimentar a cabeça decentemente, mas nada que chame muito a atenção. E ela vem vencendo as lutas de formas bem diferentes. Ela pega uma grappler mais ou menos, ela consegue vencer em pé. Ela pega uma trocadora mais ou menos, ela consegue vencer a luta no chão. A luta dela contra a Stephanie Luciano foi um grande exemplo disso, que ela utilizou as quedas de forma muito, muito bacana para também melhorar até ela na trocação. Enquanto isso, a Pia Rodrigues, cara, eu acho que ela melhorou muito como lutadora. Eu acho que a luta que ela fez contra a Ariane Carnelossi, mesmo que ela tenha saído derrotada por desqualificação, né? Ela estava passando o caminhão na Ariane, depois ela pegou a Josephine Knudson, dominou também, depois pegou a Kathleen Souza e não diria que dominou, mas ela está mostrando uma grande habilidade aqui em senso estratégico também no wrestling, e eu acredito que sendo uma luta de atletas que são muito balanceadas, a Pierre se destaca aqui, eu acho que ela tem melhor wrestling, ela tem melhor controle no chão, ela pode até se dar melhor na trocação, então é meio que uma dessas que é difícil enxergar o caminho para Sam Hughes, porque a adversária é muito completa, e muito provavelmente melhor do que ela, mesmo que seja por pouco, melhor do que ela em todas as áreas. Muito bem, então vamos para a próxima, Barbie. Entre o Elijah Smith contra o Soo-Young Yu. O Elijah, filho de um ex-lutador do UFC, se eu não me engano, Gilbert Smith, que participou de um TUF aí. Enfim, promessa, joia, tá entre os 10 lutadores mais jovens do UFC atualmente no plantel, 23 anos. Tu vê como o Aldo e o Jones, o Shogun, esses caras eram fora da curva, né? Com essa idade já estavam sendo campeões mundiais. E aí, o Elijah Smith, podemos esperar alguma coisa próxima disso, futuramente, dele, Barbie? Ele que é bem favorito contra esse sul-coreano? Assim, temos que esperar um pouco para ver, mas eu acho que o favoritismo dele aqui é um favoritismo bem razoável e faz bastante sentido. O Sung Young-Yu, ele teve performances bacanas dentro do evento, a última performance dele contra o Xiaolong. Achei que foi uma luta interessante, mas eu achei também que ele perdeu o controle de uma luta que ele não deveria, sabe? Ele estava enfrentando um cara que não tinha grandes armas para encurtar a distância, não tinha bom boxe. Ele mesmo, assim, o Sung Young-Yu, eu não considero ele exclusivamente um boxeador, mas ele estava dando uma aula nesses termos, e ele deixou o adversário crescer, sabe? Eu acredito que nessa luta, enfrentando o Elijah Smith é um desses caras meio super atletas, assim, venceu a última luta pegando um cara que estava travando ele no triângulo, levantou e jogou numa powerbomb, sabe? Estilo Quinton Rampage Jackson. Eu acho que essa diferença de força aqui, diferença de velocidade, que vai ser o definidor da vitória do Elijah Smith. Acredito que ele tenha um favoritismo aqui. Eu acho que se não tivesse sido esse último round da luta do Soo Young-Yu contra o Xiaolong, eu teria mais dificuldade de apostar, mas eu acho que ele não tem muitas ferramentas para conter o ímpeto de um adversário mais rápido do que ele, com mais volume, e é nisso que eu acho que o Elijah Smith vai conseguir essa vitória. Beleza, e a próxima é entre a Bia Mesquita contra a Montserrat Rendon, que aparentemente tá aí como adversária random mesmo, né, pra Bia. Cara, se a Bia perder essa luta, convenhamos, né? Depois de tudo que a gente falou dela nesse podcast, podemos fechar as portas. Vê alguma chance disso acontecer? O cara, Meloto tá nesse ímpeto aí de boca de caster, tá querendo que a gente feche as portas mesmo. Não entendo isso. Meloto, o que é isso, Meloto? Bom, vamos errar Randon. Ela é mais grappler do que trocadora, então esse é um casamento bem engraçado, na minha opinião, porque lutador que prefere ir pro chão contra a melhor grappler dentro do UFC, cara, isso não pode dar muito bom pra ela não, sabe? Eu acredito que aqui vai ser uma luta extremamente tranquila pra Bia. Em termos de trocação, eu ainda não vi muito da Bia pra dizer, mas eu já vi mais da Montserrat e ela não se destaca muito. Eu acho ela bem, bem fraquinha no quesito, inclusive. É só um boxe tentando acertar a cabeça da adversária, sem muita precisão, sem boas combinações, sem bons fundamentos.
não ataca o corpo, não ataca as pernas, bem fraquinha mesmo, e eu acho que essa é uma luta muito na medida para a Bia. Ela tem que dar e passar o caminhão. É realmente uma luta que ela tem que fazer parecer fácil. Tem uma diferença de altura aqui enorme. Ok? Só para constar, tem uma diferença gigantesca de altura, que eu imagino que vai, inclusive, ser mais fácil para a Bia entrar nas pernas e colocar essa luta para baixo. Novamente, se ela perder essa luta, a gente tem que frear o caminhão do hype imediatamente. Frear mesmo. Papo de não voltar. Pois bem, a próxima é entre o Luan Lacerda, mais um brasileiro, contra o Recher Souza, espanhol. O Luan, que tá vindo de vitória, né, Barbie, que tu comentou antes, inclusive. Podemos esperar uma sequência positiva aí pro brasileiro? Ele que, nas casas de apostas, é zebra, né, nessa luta, né? Tá bem zebrinha até. O que você acha? A carreira do Luan no UFC é uma coisa bem esquisita, porque ele entrou meio que para tapar buraco numa luta contra o Cody Stamann. Depois, logo em seguida, fez uma luta contra o Damon Blackshear, tipo, poucos meses depois, que ele perdeu, inclusive tomou uma certa passada de caminhão. E eu achei que ele tinha sido demitido do evento. Aí 2 anos se passaram, quase 2 anos e meio, e ele volta contra o Simon Oliveira e domina o confronto, sabe? Não só domina, mas ele domina numa área que ele não tinha trabalhado muito antes, que foi o solo. Conseguiu boas quedas, conseguiu uma bela finalização. Antes disso, a luta dele contra o Cody Stamann deu para você ver que o Luan é um cara muito centrado em Muay Thai mesmo, uma base forte, bons chutes baixos, bons chutes médios, tentando colocar a mão dura na cara do adversário. E o Recher Souza, o motivo que ele é tão favorito é por conta do wrestling dele, porque a luta que ele fez no Contender Series, ela não foi muito impressionante em termos de uma grande definição, mas sim em termos de domínio, que ele não passou quase risco nenhum. Inclusive teve um round que o adversário não conseguiu conectar um golpe sequer em cima dele, sabe? Então, é meio difícil você apostar a favor do Luan aqui, considerando que a defesa dele defesa de queda dele aqui, nunca foi das melhores. Contra o Cody Stamann, ele apareceu um pouco mais, mas ele foi quedado pelo Damon Blackshear, ele foi quedado inclusive pelo Simon Oliveira. Então, a tendência aqui é que o Souza consiga fazer a mesma coisa, consiga quedar e dominar. O meu palpite está indo nele também. Gosto muito do Luan, mas acho que é um casamento bem complicado para ele. Muito bem. Aqui contra o brasileiro Manuel Souza. Manuel, que é o favorito nas casas de apostas, ex-lutador da PFL, ex-lutador do Bellator. Eu confesso que eu não lembro tanto dele, Barbie. Podemos esperar realmente, então, uma vitória dele nesse sábado? E surpreendeu esse favoritismo sobre o Walk. O Walk, não sei se ele se é um lutador assim, de nível tão questionável assim. Ele pareceu ser um cara duro. Tô errado? Não que o Oki seja ruim, de forma alguma, eu só acho que ele é pior do que o Manuel Souza, também conhecido pelos seus fãs como Mano Mito, e também conhecido como o cara que deitou o Maurício Ruff na porrada, senhoras e senhores, isso fora do UFC. E tipo, Mano Mito, vamos falar de Mano Mito aqui, ele é porradeiro de mão cheia, né? É um cara que muito, muito forte fisicamente, o boxe dele não é dos mais alinhados do mundo, é mais uma questão de combinações, mão pesada e pressão em cima do adversário, um tanque de gás que não combina com a capacidade atlética que ele tem. A luta que ele fez no Contender Series, inclusive, foi uma luta muito interessante nesse sentido, porque ele teve problemas com o grappling do adversário, ele foi controlado no primeiro round, no segundo round ele conseguiu defender melhor as quedas, conseguiu se levantar, conseguiu trabalhar mais a sua trocação, e no terceiro round ele passou o caminhão no adversário, né? Isso aqui, depois de você ser dominado no grappling, sendo você um trocador, é uma coisa muito difícil de se ver num cara que tem o tipo físico e estilístico que o Mano Mito tem. O Bolagio, que ele perdeu a última luta mais ou menos no mesmo sentido, sabe? Ele conseguiu um knockdown em cima do Mason Jones bem cedo e gastou todo o gás. Segundo round, tomou uma passada de caminhão, foi quedado, o Mason Jones fez o que queria ali por cima do cara. Eu acho que o Oki, ele é um trocador bem decente também, inclusive a passagem dele no Contender Series, ele mostrou muita categoria, mas
No UFC, ele tem meio que deixado a desejar. Ainda é um trocador muito forte, bons golpes, bom boxe, bons chutes, boas joelhadas também. Mas eu acredito que aqui, nesse tipo de jogo, ele vai fazer exatamente o que o Mano Mito gosta de fazer. E, na minha opinião, ele faz pior, ele aguenta menos, ele tem menos gás, ele tem menos poder de nocaute. Não que seja pouco poder de nocaute, mas menos poder de nocaute. Então, eu acredito que o Mano Mito é favorito, bem favorito e com boa razão. Tragam o Hershey Kogan pro UFC, hein, Dan White, que é o último, aliás, o único cara que ganhou do Mano Mito, né, na carreira do Mano Mito. O Hershey Kogan, que tá no Bellator, ou na PFL, né, PFL agora. Tá invicto esse homem. Tragam ele. Bom, a próxima, então, é a luta entre o Chris Curtis contra o Mikhbek Oralbai. O Oralbai que tá enfrentando mais uma vez um lutador que tá... Né, o Oralbai subiu de categoria e é o segundo lutador seguido que dão pra ele que tá descendo, né, ou seja... Estão fazendo os caminhos inversos ali. Chris Curtis é mais do que o Jack Hermanson aí pro Oralbai, Barbie? Pois é, essa luta eu tenho que imaginar que eles estão fazendo pelo meme aqui, sabe, nessa altura do campeonato, porque como você falou, é o segundo adversário em sequência que fez carreira nos médios, estão colocando para um peso leve. E assim, o Chris Curtis já enfrentou o Jack Hermanson, que foi o último oponente do Oralbai, e foi derrotado assim de uma forma bem triste de se assistir, né? Porque o Jack Hermanson circulou, chutou e o Chris Curtis não sabia o que fazer, porque ele não é um cara que gosta de jogar na longa, ele não é um cara que tem bom senso de cortar espaço e encurralar seu adversário. O que eu vou dizer aqui é que, mesmo que não tenha uma diferença física muito grande, os dois são mais ou menos da mesma altura, os dois têm a mesma envergadura, eu acho que o estilo é um estilo bacana para o Chris Curtis, sabe? Eu sei que o Oralbai muito provavelmente está aparecendo como favorito nas casas de aposta, e é um cara jovem, tem 28 anos, mesmo que não aparente, é muito forte em termos de wrestling, tem um bom poder de nocaute que pelo jeito subiu com ele, mas eu vou dizer que é um jogo que casa bem para o Chris Curtis, né? Porque é um boxe mais na média para curta distância, onde o Chris Curtis tem uma bela movimentação de cabeça, trabalha bem os golpes no corpo, não tem um poder de nocaute lá dos melhores, desceu de categoria aí mais tarde na carreira, que é uma coisa que a gente nunca gosta muito de ver, fez uma luta com o Max Griffin, que foi mais disputado do que deveria ser, mas eu acredito aqui que o Oralbai vai ter mais problema para conseguir quedas do que ele normalmente tem, e a derrota que o Oralbai teve foi justamente numa luta que o adversário não permitiu que as quedas acontecessem com facilidade, e fez uma luta de trocação. Claro, foi uma luta incrível de se assistir, mas é um adversário peso leve, pequeno, até mesmo pequeno para a categoria dos leves, que era o Matheus Rebeck. Eu acredito que o Chris Curtis é capaz de reproduzir esse tipo de jogo que aparentemente complica o Oralbai, sabe? Eu acho que vai ser um duelo de boxe da média para curta distância, e o meu palpite, honesto, vai no Chris Curtis. É isso aí. E a próxima, duelo de veteranos aí, ó. Brett Tavares e Eric Anders. Até me estranha eles não terem se enfrentado nunca no UFC, se é que já não se enfrentaram. O favoritismo aqui tá com o Brett Tavares. E aí, Barbie, o que tu acha? Concorda com isso? Que luta é essa, né, bicho? O Brett Tavares é antes considerado porteiro da categoria, agora ele não consegue segurar mais praticamente ninguém, sendo quedado com mais facilidade, sendo nocauteado com mais facilidade do que antes, perdeu a última luta para o Robert Pritzek, que na minha opinião, eu vendo a estreia dele, tive a sensação que esse cara não iria em lugar nenhum no evento, não só venceu a luta, mas dominou a luta. Do outro lado, a gente tem o Eric Anders, tá vindo de derrota também pro Christian Leroy Duncan, e a outro que eu não tenho muita ideia do que ele tá fazendo no UFC ainda, sabe, porque ele tem uns limites bem delineados já, e os dois têm estilos de luta bem diferentes. O Brett Tavares é um cara que prioriza golpes retos e chutes baixos, e tem uma defesa de quedas muito bacana, enquanto o Eric Anders é um cara com bons ganchos, bons cruzados, poder de nocaute, e que tá gostando cada vez mais de ser o wrestler, sabe? De colocar a luta para baixo, trabalhar ground and pound, controlar a dinâmica da luta. Então, assim, eu vou dizer que é uma luta meio que
quem que consegue aguentar mais nessa altura do campeonato. Os dois já com mais idade, os dois já competiram muito tempo no UFC, já tomaram seus números de nocaute, já perderam lutas duras. E o meu palpite aqui vai para o Eric Anders, porque eu honestamente acho muito difícil enxergar o Tavares controlando alguém com qualquer tipo de poder de nocaute e intensidade nessa altura do campeonato. Eu acho que ele perdeu a sua capacidade de estabelecer ritmo, eu acho que ele não está defendendo quedas mais da mesma forma, mesmo que ele tenha ainda o cardio. Não acho que seja uma luta extremamente óbvia, mas por motivos errados. Não é que o casamento seja interessante, é mais que os dois estão em plena decadência, e é difícil você apontar a que ponto eles chegaram. Essa luta deve valer o emprego, né? E até é estranho eles estarem se enfrentando, porque geralmente o que o UFC faz com um veterano, né? Joga ele para alguma promessa aniquilar e se promover em cima. Até na última luta do Anderson foi isso que aconteceu, né? Eu não lembro qual foi a última luta do Tavares, mas agora estão cruzando os dois aí. Bom, vamos ver, né? Freak show aí. E na próxima a gente tem então o Bruno Budoguinho contra o Charles Johnson. Johnson que já ganhou do campeão, né? Respeitamos isso. E o Budoguinho tá vindo de vitória, hein? E aí, Barbie, será que ele pode aprontar nessa luta aí? Ele que é zebra? Nessa altura do campeonato do Charles Johnson eu meio que espero tudo, porque o cara veio de uma senhora vitória aqui contra o Lonner Kavanagh para na próxima luta pegar o Alex Perez e ser brutalizado em um round, sabe? E é muito interessante como que ele opera, porque ele parece não ter muita capacidade de lidar com combinações mais prolongadas na média para curta distância, mesmo que ele consiga lidar com lutas mais intensas, vamos dizer. Ele defende quedas muito bem, ele lida muito bem com essa parte, e se tem um adversário com forte volume na trocação, ele não é um cara que se perde muito, mas ele não se defende muito corretamente quando a luta passa da primeira, segunda barreira, sabe? Então, o Budoguinho tá vindo não só de vitória, mas de uma senhora performance contra o Hyun-Sung Park. Ele dominou a luta em todas as áreas. Passou o caminhão mesmo, deu o knockdown, mostrou sua velocidade, mostrou seu wrestling, bom timing de entrada de quedas. E eu vou dizer assim, eu acho... É interessante porque o favoritismo do Charles Johnson é bem justificado. Ele foi melhor contra adversários melhores do que o Bulldoguinho, como você bem falou. Ele venceu o atual campeão, ele venceu o Lonner Kavanagh, ele venceu o Sumo da ARG em uma lutaça, inclusive, mas ele também perdeu umas lutas completamente nada a ver, que a gente fica muito questionando qual que é o real nível dele aqui, sabe? Porque ele vai ter uma vantagem de altura, ele vai ter uma vantagem de envergadura nessa luta, inclusive vantagens bem grandes, mas ele vai estar enfrentando um adversário que vai entrar na distância, trabalhar combinações velozes, tentar quedas. Eu vou dizer que eu ainda vou apontar o Charles Johnson saindo vitorioso nessa luta, mas principalmente por uma questão da consistência dele em defesa de quedas e evitar dano quando quedado, sabe? Ele consegue se levantar com muita facilidade, e isso é uma coisa que eu acho que faz o Bulldoguinho meio que se perder. Mas essa é uma daquelas lutas que, mesmo que o favoritismo seja significativo, não me surpreenderia de forma alguma um resultado completamente diferente, porque o Charles Johnson tem dessas. Muito bem, pessoal, muito bem, Meloto, gente chegar aí ao card principal, né? Que tem previsão para começar que horas, Meloto, então, o card principal? Mais cedo do que o normal, às 21 horas, graças a Deus. E a primeira lutinha desse card principal, a gente vai ter um brasileiro, né, Meloto? Conta pra gente qual a expectativa dessa luta e passa a bola pro Barbie dar seu palpite. O Petrino, né, o Vitor Petrino vai estar enfrentando o Steven Asplund, mais uma luta de pesos pesados aí, né, o Petrino em sua nova jornada dentro do evento, já está ranqueado. Aliás, ele saiu do ranking, viu? Ele tá ranqueado aqui no site das lutas, mas ele saiu, entrou o Tuivasa no lugar dele, ó. Tuivasa, essa semana na última atualização. Vindo de 6 derrotas, é isso. E aí, Barbie, o que esperar aí do Petrino? Ele que é favorito nas casas de apostas, mas esse Steven Asplund aí é meio kamikazezinho, hein? Pode dar trabalho, será que não? Cara, primeiro que essa questão do ranking, né? Patético, né? O cara vindo de 6 derrotas consecutivas, nem foi bem nessas derrotas, né? Nem foram derrotas parelhas, não. Ele perdeu todas muito bem perdidas, inclusive. Tá aí, entrando no ranking. Alguém olhou para esse ranking e falou: eu acho que o Tuivasa tá faltando aí. Meu pai do céu. Porque isso foi feito, não é automático.
Não é Alguém automático. pensou que o Tuivasa realmente tinha que entrar no ranking e colocou ele lá. Só pode ser isso, né? Não tem outra explicação. Pois é, absolutamente maluco. O que o Steven Asplund traz, para começar, ele é um cara alto para a categoria, ele é um cara longo. Essa luta provavelmente tem a maior disparidade de tipos físicos da história do UFC, né? Porque o Petrino é esse monstro aí, praticamente um bodybuilder, enquanto o Asplund é o famoso ex-gordo. Mas nesse caso aqui, realmente fez cirurgia e é muito visível, né? É muito visível pelo físico dele. Mas o que ele traz, ele tem um ritmo muito alto para a categoria. Ele trabalha num volume muito grande para um peso pesado, o Steven Asplund, enquanto o Petrino é meio que super atleta, né? É um desses caras que ele bate, tudo que ele bate dói, ele é muito forte em termos de queda, tem um bom controle posicional, mas o Petrino apresentou já muitas falhas, inclusive dentro do evento, nessa subida de categoria dele, eu achei que ele subiu mal, cara. Eu achei que ele não tá aguentando o tranco, o cardio dele não é dos melhores. Eu achei que, mesmo que ele esteja com quedas bacanas e bom controle no solo, e também, tipo assim, a última luta dele foi um nocautaço, mas foi um nocautaço, tipo, o adversário não tava aguentando mais nada também, mas o Petrino jogou a mão mais cansada do mundo e acabou matando, o que, na minha opinião, ao mesmo tempo que isso valoriza muito o poder de nocaute que o Petrino tem naturalmente, a torção dele, também assim, ele cansou muito rápido naquela luta, então eu vou dizer que o meu palpite tá meio que indo no azarão aqui. Eu acho que o Steven Asplund tem uma forte chance de impor seu volume, mesmo que ele tome um certo atraso inicial aqui, de eventualmente tomar conta da luta. Ele pode tomar um nocautaço aí nos primeiros momentos, pode tomar uma queda e ser finalizado, mas eu acho que a progressão da luta, caso isso não aconteça, valoriza muito o passe dele. Eu acho que passou do primeiro round aí, a chance do Petrino diminui vertiginosamente, e o meu palpite está indo no Steven Asplund. Uma das primeiras lições que eu aprendi no MMA, Barbie, quando eu assistia quando era pequeno, era que o mais forte não necessariamente era melhor do que o cara que era ou gordinho ou mais fraco, enfim. A gente viu muito isso com lutas do Fedor Emelianenko, por exemplo, contra o Kevin Randleman da vida. Aquilo ali era... Eu mostrava para todos os meus amigos, olha aqui, ó, quem tu acha que vai ganhar? 100% dizia que o Kevin Randleman ia ganhar. O mesmo aconteceu com o Minotauro e Bob Sapp, teve a época do Roy Nelson também, que era um meme, né, que ele nocauteava os caras fortes ali, o Shikongo, lembra aquele nocaute? Essa parece ser mais uma luta dessas, né? Se encaixa nesse perfil aí, que o ex-gordinho, no caso, que ainda deve ser um pouquinho gordinho ainda, né, porque tá no peso pesado, o Steven Asplund, vai acabar nocauteando ou talvez vencendo, né, pelo menos o brasileiro maromba aí, né? Mas é isso. Vamos que vamos então para a próxima luta, a segunda do card principal entre o Marwan Hahiki, ou Hahiti, contra o Harry Hardwick. E aqui a gente tem uma promessa, né, Barbie? O que a gente pode falar desse marroquino aqui, o Hardwick? Aliás, o Hardwick é o inglês, né? O Hahik. Bom, muito jovem, fez sua luta aí no Contender Series, que foi uma lutaça. Acabou que eu não achei que foi a melhor performance dele, porque ele é um cara muito bom, ele tem boas joelhadas, ele tem bons uppercuts, tem um boxe bacana, mas foi mais uma luta que o adversário meio que se exauriu de bater nele no primeiro round entre os dois. Foi knockdown para todo lado, vale constar. No primeiro round, eu acho que ele tomou 2 knockdowns, deu uma parada assim. Mas enfim, o adversário meio que se exauriu tentando nocautear, acabou sendo nocauteado eventualmente por conta disso. Claro, eu valorizo muito o coração aqui, a raça, e é por isso que o evento também contrata ele. Mas você ser semi-nocauteado na luta do Contender não é o melhor caminho, não. Em compensação, o Harry Hardwick, ele é ex-campeão do Cage Warriors, um lutador de muito bom nível, mas foi contratado de última hora aqui para estrear no evento contra o Cauê Fernandes. E, bicho, esse foi um massacre, um senhor massacre que ele tomou, porque tudo que o Cauê Fernandes fazia dava a impressão de machucar o Hardwick profundamente. Foi uma coisa de, em 30 segundos, parecia que o Hardwick já não tinha mais as duas pernas, já não conseguia andar. Novamente, valorizo o coração, mas mostrou baixíssima capacidade atlética, baixíssima resistência física, ou então o Cauê é só a reencarnação do Edson Barbosa com esteroides, inclusive, né? O que pode também ser o caso. Boa. Nessa luta aqui,
O meu palpite tá indo no Marwan Rahik. Eu acho que é muito por uma questão de diferença de capacidade atlética, diferença de força física. E eu acredito que o Hardwick, eu sei que eu falo bastante isso, mas esse é realmente um dos casos que eu tenho a impressão que o Hardwick talvez não seja atleta o bastante para lutar nesse nível. É uma coisa parecida com o que a gente falou a respeito do Ângelo Pacheco, do José Medina, do Chris Moutinho umas 2 semanas para trás, que esses caras, claro que eles são bem medianos em termos técnicos, mas a questão é que eles batem mais fraco, eles toleram menos pancada, então é meio difícil, sabe? E a impressão que dá é que essa luta, o diferencial vai ser justamente esse. Eu não acho que existe uma grande disparidade técnica entre os dois, mas eu acho que o Marlon vai bater mais rápido, vai bater mais forte, vai causar mais dano e vai sair melhor. E o meu palpite está nele. Vale lembrar que ele é bem favorito nas casas de apostas e ele tá também entre os lutadores mais jovens do UFC atualmente. Ele também tem 23 anos, assim como o Elijah Smith. Ou seja, é um cara que tá pulando etapas aí, né? Assim, a princípio, 23 anos, tá se tornando uma idade já meio incomum dentro do evento, né? Mas é isso. Vamos que vamos para a próxima luta. André Fili. Mais uma vez, André Fili lutando aí no evento contra o José Miguel Delgado. E aqui o Fili, que apesar de veterano, apesar de já ter vencido nomes consideravelmente importantes, é zebra, e bem zebra nas casas de apostas. Então, vamos pro lado do Delgado. E aí, Barbie? O que a gente pode esperar desse Delgado aí, hein? É isso tudo mesmo? Não sei se ele é isso tudo, ele fez aí já 3 lutas dentro do evento, são 2 vitórias, 1 derrota, a última luta dele foi uma derrota para o Nathaniel Wood, inclusive uma derrota extremamente contestável, mas eu pontuei contra ele, e eu acho que isso nem é o mais importante. O mais importante aqui é que é o tanto que o ritmo dele caiu drasticamente depois do primeiro round. Tipo assim, foi um senhor primeiro round onde tiveram um knockdown para os 2 lados. José Delgado claramente bate muito pesado para a categoria, tem ótimas joelhadas, tem ótimas combinações, se movimenta bem pelo espaço, mas se você não ter cardio para sustentar o próprio ritmo é uma coisa difícil de tolerar. E tipo assim, como eu falei, ainda assim foi um resultado muito contestável, e eu acho que para um cara que tem o tipo físico que o Delgado tem, o tão pesado que ele bate é uma coisa até espantosa, mas me dá a impressão que ele não estava muito preparado para a luta passada do primeiro round, que é algo um pouco assustador. O André Fili é um cara extremamente experimentado, tem a mesma altura, tem a mesma envergadura que o José Delgado, aguenta pancada, aguenta 3 rounds com tranquilidade, a maior parte da carreira dele, a luta se estendeu, não diria que tem um grande poder de nocaute assim, pelo menos não pro nível que ele luta normalmente. Já compartilhou o adversário, ele também lutou com o Nathaniel Wood, também foi uma luta que ele deu knockdown, ele tomou knockdown, uma senhora luta, tá vindo aí de vitória. Eu acho que, inclusive, um dos motivos da odd aqui é justamente porque o André Fili, ele ganha e perde. Ele ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Eu acho que a última vez, deixa eu até olhar isso, a última vez que ele emendou 2 vitórias consecutivas foi em 2019. E desde então foram mais de 10 lutas e foi sempre ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, e ele ganhou a última. Eu acho que o José Delgado é uma boa promessa, como eu falei, mesmo que ele tenha sido imaturo na última luta dele, eu gosto das combinações dele, eu gosto da forma que ele trabalha as joelhadas no meio do boxe, eu gosto da forma que ele abusa da sua envergadura, da forma que ele se movimenta, só gostaria que ele fosse também um pouco mais consistente, mas eu acho que ele é o favorito, com razão, e o meu palpite está indo no José Delgado. Ok. E a próxima entre o Ion Cutelaba contra o Omar Sy. Cutelaba, mais uma vez, aí zebra, né? Eu acho que ele nunca é favorito numa luta no UFC, impressionante. E o Omar Sy é um cara duro, né? Um cara que tem um wrestling bom, uma mão pesada. Tendência de vitória para o francês aqui, né, Barbie? Ou tu enxerga talvez uma possibilidade de surpresa? Absolutamente tendência de vitória aqui pro francês, tem boas quedas, tem bom jogo de solo, tem um ótimo ground and pound, inclusive faz uso disso muitíssimo bem, e é um cara que não brinca muito em serviço nesse sentido, né? A luta começa, vou nas pernas, vou fazer o que eu sei fazer de melhor, e até o momento conseguiu belas vitórias. A última luta dele contra o Brandson Ribeiro, que estava vindo em uma fase bacana, foi definida com muita tranquilidade, justamente com isso, quedou, massacrou no solo. E a questão a respeito do Cutelaba é que o Cutelaba,
Ele é mais ou menos, ok? Mas ele é um cara extremamente forte fisicamente, ele também tem boas quedas, ele tem um bom ground and pound, mas ele não é um cara exatamente bom de solo, sabe? Quando ele cai por baixo, ele não se dá muito bem. Então, a tendência aqui é que no duelo de wrestling, o Cutelaba leve a pior, que ele seja quedado, que ele seja dominado, aí é uma questão de cardio que o Cutelaba também nunca teve dos melhores, sabe? Então eu acho que a tendência aqui é o Cutelaba ser quedado, ser massacrado no ground and pound. Da mesma forma, o contrário também pode acontecer, não me entenda errado, porque o Cutelaba é desses caras. Tem dias que ele entra e ele entra determinado a vencer de qualquer custo, mas eu acho que aqui o Omar Sy é favorito, bem favorito, o meu palpite está indo nele. Eu dei uma checada rápida aqui, o Cutelaba foi favorito em 8 lutas dentro do UFC e zebra em 12. Ou seja, olha o nível do evento aí, né? Olha a safra, né? Vamos que vamos, próxima luta, Amanda Lemos, olha, brasileira aí, enfrentando a Gillian Robertson. Aqui bom, de cara, né? Primeira coisa que eu vou dizer aqui, confronto de estilos totalmente, né? Grappler versus Striker, né? Brasileira Striker, Grappler canadense. Duas bem ranqueadas, né, principalmente a brasileira, número 5 do ranking. A Gillian deu um salto nos últimos anos na carreira, né, porque ela é muito inconstante. Agora, até não sei como é que tá a sequência dela aqui, o Barry vai me dizer aqui, mas a tendência é que a Gillian vença, né, cara, pelo confronto de estilos. A Amanda Lemos no grappling deixa muito a desejar, né, infelizmente não evoluiu a ponto de impedir essas boas grapplers da categoria do peso palha, né, Barbie? A Gillian Robertson, desde que ela desceu de categoria para os pesos palhas, ela vem realmente se encontrando, sempre foi uma grappler de altíssimo nível, belas finalizações, bom controle posicional, sabe pesar muito bem, mas sempre teve dificuldade também com adversários que conseguiam sustentar essa fisicalidade dela. A última derrota dela contra a Tabata Risse foi exatamente isso, né? Ela estava tentando dar um adversário que era mais forte, tinha um grappling tão bom ou melhor do que o dela, e aí era a adversária que estava quedando ela. Mas desde que ela desceu de categoria, ela vem meio que passando caminhão em todo mundo, quedando sem muitos problemas, conseguindo trabalhar com facilidade, conseguindo causar dano, conseguindo até definições via ground and pound. E a Amanda Lemos, eu gosto muito dela, achei que ela foi inclusive muito melhor do que eu esperava nessa última luta contra a Tatiana Suárez, e tenho a impressão que, assim, se essa luta continuasse mais que foi, né, bom, é só uma luta, enfim, a questão ela conseguiu prevenir a maior parte do dano, ela conseguiu se levantar várias vezes, ela conseguiu defender muitas quedas. Achei que a Amandinha foi muito bem aqui, a Amandinha não, né, a Amandinha é a outra, mas achei que a Amanda Lemos foi muito bem aqui, mas continua sendo um jogo muito ruim para ela, e eu vou dizer que mesmo que a Tatiana, para mim, seja melhor wrestler do que a Gillian, eu não acho que ela tenha o mesmo controle posicional, eu não acho que ela tenha a mesma tenacidade e o mesmo jogo por cima que a Gillian Robertson tem. Então eu concordo aqui com você que eu acho que é uma luta bem favorável para a Gillian Robertson. Acho que ela vai quedar, acho que ela vai dominar sem passar grandes problemas, e ela vai exaurir muito a Amanda nesse primeiro round, segundo round, e fazer com que a vitória seja mais tranquila nos subsequentes. Até vou dar uma corrigida no que eu falei. A Amanda até deu uma certa evoluída mesmo, mas perdeu, né? Perdeu ainda assim para Tatiana Suárez. E agora passa a bola pro Rampazzo, né? Vai lá, Rampazzo. Muito bem. Chegamos então na luta principal desse evento Vegas 114, né? E aí a gente vai ter de um lado o Josh Emmett, número 11 no ranking peso-pena, e do outro lado o Kevin Vallejos, 14º colocado no ranking peso-pena. De um lado o Emmett, um veterano, do outro lado um jovencito pedindo passagens, o Vallejos, né? Argentina versus Estados Unidos. Ô Barbie, vamos começar aqui pelo Kevin Vallejos, que é um argentino que tem uma história interessante na organização, que vem tendo lutas empolgantes, chega com imenso favoritismo para essa luta contra o Josh Emmett. Conta para quem não conhece Kevin Vallejos, quem não sabe da história dele, quem não viu uma luta dele, quem é esse argentino? É gente boa como o Ponzinibbio ou não?
Eu gosto bastante do Valerros, viu? Mesmo que a presença dele no Twitter seja uma coisa muito esquisita de se ver, acho que ele é um excelente lutador. A primeira luta que a gente viu ele, assim, seriamente nesse maior palco foi contra o Jean Silva no Contender Series, que foi daquelas lutas que era óbvio que os dois deveriam ser contratados. Ele acabou não sendo, mas era muito claro que ele ficou ali no radar do UFC, fez mais uma luta no Contender que ele nocauteou o adversário com extrema facilidade e foi contratado depois disso. A luta dele contra o Jean Silva, inclusive, no Contender é uma lutaça, eu recomendo para qualquer um, porque o Kevin Valerros ganhou o primeiro round com muitas combinações e depois ele foi perdendo quando o Jean começou a boxear para entrar na distância e trabalhar cotoveladas. O Valerros vem fazendo uma carreira bem bacana dentro do evento, já está aí com 3 vitórias seguidas, a última delas contra o Giga Chikadze, e, tipo, boxeador de alto nível, ótimos jabs, não é um cara grande para a categoria, na verdade, bem pequeno, mas eu gosto bastante da forma que ele trabalha as combinações, na forma que ele trabalha as combinações entrando no clinch, e que ele está adequando o grappling ao jogo dele, está utilizando quedas ofensivamente, mesmo que seja só para deixar os adversários, assim, receosos do que pode estar vendo para o outro lado. A última performance dele contra o Giga Chikadze foi uma luta que eu particularmente não me empolguei muito com o Valerros, lamentavelmente, porque eu achei que ele estava ficando muito tempo na distância longa, tomando chutes do Chikadze, mesmo que ele estivesse bloqueando uma boa parte deles, ele estava tomando esses chutes nos braços, às vezes estava tomando um pouco que sobrava ali nas costelas, que eu estava pensando, bicho, ele só precisa pressionar, porque as mãos dele, os fundamentos técnicos dele são bem melhores. Ele pressionou e conseguiu o nocaute, sabe? O que é aquela coisa que resultou muito bem, mas ainda mostrou um certo lapso estratégico no jogo dele, de talvez não conseguir se adequar ao adversário imediatamente, ou talvez não se preparar para um adversário específico e só entrar na luta e descobrir o que funciona naquela hora. Mas é um boxeador de altíssimo nível, bom queixo, boas mãos, tem um certo peso na mão que até o momento eu vou dizer assim, não foi muito distinto dentro do evento. Eu acho que ele não está priorizando muito buscar nocautes, é mais uma questão de tocar o adversário. Se ele cair, ele caiu. Se ele não cair, também tá tudo bem. A gente luta no alto nível. Já se mostrou capaz de fazer 3 rounds. Ótimo contra-golpeador. Tenho muita expectativa em cima dele. É um cara muito jovem que já tá lutando num nível altíssimo. Barbie. E do outro lado, o Josh Emmett ia ser mais difícil. As desdonzeladas e os brutamontes não conhecerem, né? Um lutador com vasta passagem pelo UFC, chegou perto de uma disputa de cinturão. Chegou a disputar o cinturão, Meloto? O Emmett não. Não. Só o interino. Disputou o interino contra o Yair Rodrigues. Disputou o interino, justamente. E teve um bom momento na carreira, mas vem oscilando muito, né? Começou a ser nocauteado. Parece que a idade está acusando, né, Barbie? Quem é o Josh Emmett que você entende que vai entrar no octagon nesse sábado contra o Valerros? Veja bem, meu grande problema a respeito do Josh Emmett é mais uma questão das declarações dele, como que elas estão se representando na luta, porque o que ele falou recentemente, especialmente antes da luta dele contra o Zalal, foi: eu trabalhei muito meu poder de nocaute para essa luta. E eu achei isso muito engraçado, porque se tem uma coisa que eu acho que ninguém diria que o Josh Emmett precisa trabalhar, é o poder de nocaute dele, né? Tranquilamente um dos pesos penas que mais bate pesado que a gente já viu em toda a história do MMA. Esse cara aí tem uma marreta na mão e ele troca de uma forma a valorizar esse peso na mão dele, né? São overhands, são ganchos, são cruzados, e ele tem bons fundamentos de boxe, tipo, os socos dele são bem feitos, eu gosto dos jabs dele quando ele se lembra de usar. O meu problema maior com o Josh Emmett é uma falta de movimentação de cabeça, uma falta de critérios defensivos. Eu acho que muitas vezes ele acha que tá boxeando, e aí contra um adversário que mantém uma distância mais longa e que chuta ele, ou que entra com cotoveladas, ou que entra com joelhadas, ele é muito vulnerável a esse tipo de coisa. E também eu acho que ele não tem muito, fora uma primeira etapa de boxe dele, uma primeira entrada de combinação, ele não tem muito o que fazer. Não é um cara que finta muito bem, não é um cara que entra e contra-golpeia o contra-golpe, por exemplo. A luta dele contra o Topuria foi uma verdadeira aula de boxe que ele tomou, porque ele não conseguia acertar um golpe limpo.
sabe? Ele tava perdendo em termos de posicionamento, ele tava perdendo em termos de velocidade das mãos, ele tava sofrendo com os contragolpes. Quando o Topuria queria ser ofensivo, ele também estava tomando todos esses golpes. E assim, a única luta que ele ganhou desde 2022, ele disputou o cinturão interino, tomou uma passada de caminhão do Yair Rodrigues, depois tomou uma passada de caminhão do Topuria, pegou o Bryce Mitchell e matou com um soco, né? Mal existiu a luta, o Bryce Mitchell não acertou um golpe, acho que tomou um golpe também, que foi o golpe que definiu o confronto. Pegou o Lerone Murphy, e mesmo com excelentes quedas, porque o Emmett é um cara muito forte fisicamente, também foi dominado em termos de trocação, sem muitos problemas. Aí pegou o Youssef Zalal, foi quedado e finalizado com muita tranquilidade. Então, assim, ele ainda representa uma ameaça, porque é um cara que bate extremamente pesado, tem bons fundamentos de boxe, sabe socar. Porém, 41 anos de idade, o físico já não pode ser o mesmo. Eu imagino que também com uma sequência de derrotas você começa a repensar a sua carreira, né? O que mais o Emmett pode almejar numa carreira dele como atleta, porque ele tá sofrendo derrotas mais tristes, né? Que ele tá se mostrando realmente desqualificado para estar lá. Então, ele não tem tomado muito dano, pelo menos não nessa última luta em particular, mas eu acho que aqui é realmente uma questão de passagem de tocha de boxeadores de média para curta distância, um falando pro outro, agora é a sua vez. Existem, entre o Vallejos e o Emmett, existem quase 16 anos de diferença. É muita coisa, galera. Barbie, eu não vou perguntar qual é o teu palpite, porque assim, em algumas casas de apostas, o Emmett está pagando 6 vezes. Ouvindo a sua análise de ambos os lutadores, tá evidente que o teu palpite vai no Kevin Vallejos. Eu quero te perguntar, como você acha que o Vallejos termina essa luta? Eu suspeito que você acha que ele vai nocautear, mas você vai me confirmar isso. E qual a porcentagem de favoritismo que você dá para o Kevin Vallejos? 5-1, a gente pode falar aí em 80-20, mais do que isso, menos do que isso? Vai lá, capitão. Bom, como você falou, meu palpite vai no Vallejos, mas a questão é que eu acho que esse é um casamento estilístico muito mais interessante pro Emmett do que foram os últimos contra o Lerone Murphy, contra o Youssef Zalal, porque é um cara que vai fazer o tipo de jogo que ele gosta. Então eu não daria essa disparidade tão grande aqui, que tá, como você falou, de 6-1. Eu daria 3-1. 3-1 eu acho que tá de bom tamanho, porque como eu falei, é um cara que vai se dispor a entrar na média para curta distância com o Emmett, que vai querer trocar força, que vai querer trocar combinações, e embora eu acho que o Vallejos seja mais bem composto aqui, tenha mais precisão, tenha melhores mãos nessa altura do campeonato, ele tá se colocando na linha do perigo, sabe? Eu não acho que ele tenha a ameaça do grappling tão forte quanto o Zalal tem, para ele conseguir quedar e subitamente mudar a luta em uma queda. Da mesma forma, eu não acho que ele tenha um controle de distância através de chutes ou um trabalho forte no clinch como o Lerone Murphy tinha, a ponto de conseguir neutralizar o Emmett e não precisar mexer com ele na média distância. Eu acho que o Vallejos vai fazer o jogo que o Emmett quer, só que ele faz esse jogo, na minha opinião, muito melhor do que o Emmett. Ele se protege melhor, ele ataca melhor. Eu acho que essa vai ser uma luta muito bacana de se assistir justamente por isso, mas é também por isso que eu dou menos favoritismo pro Vallejos do que a maior parte das casas de aposta. Eu acho que esse favoritismo aqui tá bem descompensado por uma questão de juventude. Acredito que ele seja tranquilamente favorito e enxergo ele vencendo até assim, mesmo com tudo que eu esteja falando, eu ainda acho que vai ser uma vitória sem grandes problemas, só que eu tô falando é que ele tá se metendo numa área de risco, sabe? Ao invés de tentar neutralizar o adversário e falar, vou pelo caminho mais fácil, ele vai pelo caminho mais difícil porque é o caminho dele, é o jogo dele também, sabe? Ele vai tentar bater de frente com o Josh Emmett e lidar com ele ali, tá, médio para curta, às vezes trabalhar num clinch com um boxe mais sujo, que é uma coisa que o Vallejos faz muito bem também. Eu acho que o Emmett meio que já mostrou que veio, e eu acho que recentemente ele não tem priorizado muito a questão da movimentação dele, ele não tem priorizado o footwork, que são coisas que realmente estavam pecando. Eu acho que ele está querendo cada vez bater mais pesado, achando que isso vai resolver as coisas. Pode entrar a mão? Pode, mas se a mão não entrar, ele também vai se provar muito sem recurso. Eu acho que vai ser uma luta bem tranquila aqui para o Vallejos nesse sentido. Eu enxergo uma vitória dele, acredito que por decisão.
na verdade. Eu tô achando que ele vai dominar todos os rounds em termos de boxe, causando seu dano, mas não matando o adversário. Esse é o meu palpite. Muito bem, Barbie. Ô, Meloto, para efeito de palpitão no canal Contragolpe, Valerros vence como essa luta? Você é a voto de Minerva, tá? Porque eu entendo as explicações e justificativas do Barbie, mas eu vou de Valerros por KO, por nocaute. E você, Melo? Olha, eu tô mais pendente pro lado do Barbie, cara. O Emmett conseguiu suportar até o Topuria também. Tudo bem, tá bom. Vocês não aprenderam com o evento passado, em que eu discordei dos dois, numa série de lutas, cravei, vocês continuam teimando. Mas tá bom. Então, vamos de Valerros por decisão. E chegamos, então, agora numa parte em que eu estava muito ansioso, campo minado. Campo minado. Bom, chegamos no campo minado, Meloto Barbie até saiu da sala, cara. Olha que loucura. Voltou, né? Até saiu. Ô, Barbie, se você quiser se ausentar, enquanto a gente fala do campo minado aqui, a gente pode falar o teu palpite. Não sei se você tá envergonhado, com medo, o que tá acontecendo. De fato, Rampazzo, eu acho que o rei do campo minado, o seu atual campeão, não deveria se ocupar dessas tarefas de plebeus. Não, o atual campeão do campo minado sou eu. Rampazzo, olha ali quem está no topo. Não. Quem está no topo? A competição está em andamento. O atual detentor do cinturão do campo minado é meu. Eu venci a primeira edição do campo minado. Os meus soldados estão sentindo a sua tremedeira e através Não, tremedeira é você. Vamos lá, vamos ao parcial do campo minado. O Barbie em primeiro, segue em primeiro com 23,45 pontos. Eu em segundo com 23,36. 0,9 atrás. Uma diferença que chegou a ser de mais de 6 pontos. 0,9, 23,45 a 23,36. Né? E lá, a gente já deu 2 voltas no Meloto aqui no circuito. O Meloto está em terceiro com 11,81. Maldito Gold Brandage, hein? O que aconteceu no evento passado? Mais uma vez, apenas Fabiano Rampazzo acertou. Mais uma vez, apenas Rampazzo acertou. Meloto foi de Gold Brandage, vencendo Don Johnson, pagando 5. Meloto tem que se arriscar mesmo. Tá muito atrás, mas não bateu. Barbie foi de Bruno Huck, vencendo Gregory Rodrigues. Eu avisei. Eu tentei avisar. No palpitão no canal Contragolpe, a gente também foi de Bruno Huck. Eu queria ir de Gregory. Tentei avisar, mas não. Então, quen pro Barbie, quen pro Meloto. E aí, eu avisei, eu tentei avisar pro palpitão também, que o Charlinho ia levar essa. Charles do Bronx vencendo Max Holloway, pagando 2,75. Cheque pro Rampa, cheque para mim, 0,9 de diferença. O Barbie, nos bastidores aqui, o Barbie estava querendo encerrar a competição hoje. Estava querendo encerrar hoje, para garantir a vitória dele. Estava querendo burlar as regras. O desespero tem nome e sobrenome. Chama-se João Menegali. Barbie é o nome do desespero. Todos os meus soldados aqui, eles viram você semana atrás falando: Barbie, que tal se a gente mudar quando que o campo minado vai acabar? Que tal se ao invés da gente acabar? Eu não falei isso. Não seja antiético. Todos viram. Eu não usei o termo mudar, nunca. Eu falei, que tal se a gente encerrar com 50 pontos? Você não topou. Aí eu falei, que tal encerrar com 40 pontos? Você não topou. Agora tá desesperado, agora tá querendo. Aí ele veio propor aqui pra gente ir até 40 pontos. Porque sentiu o desespero. Eu falei. Sentiu o desespero. Senhoras e senhores. Eu vou falar calúnia. uma coisa que eu falei em off aqui, que é o seguinte: existe uma lenda urbana aí,
sobretudo dos coaches de paquera e tudo, e desse assunto eu entendo porque eu escrevi um best-seller chamado Manual do Chavequeiro. Existe uma lenda urbana aí de que a mulher consegue farejar os feromônios masculinos, que tem perfume, que exala mais atração sexual. Balela, isso é lenda urbana, isso é fake news. Contudo, o ser humano consegue sim farejar o medo. Eu estou farejando medo daqui da onde eu estou em São Paulo, vindo lá do Canadá. Eu estou farejando medo vindo de Montreal. É isso que eu tenho para dizer. Quem começa esse campo minado sou eu, o primeiro a falar, e eu estou indo de... Joguei a responsa para cima do Barbie. Estou indo de Omar Sy vencendo Iokuntelaba, pagando 1,44. Porque se eu fizer esses 44 pontos, eu já deixo o Barbie na saudade. Basta ele errar o palpite dele. Vamos lá, Meloto, qual é o teu palpite? Bom, eu fui pelas beiradinhas aqui, não vou nem falar muita coisa. Quando menos esperar, dá tempo ainda, hein? Steven Asplaund vencendo o Vitor Petrino, tá pagando 3. Vai acontecer. Barbie, você escolheu quem? Você que foi o terceiro a falar dessa vez. Estou indo aqui, senhoras e senhores, de Chris Curtis vencendo Michtbek Orobai, perdão. Também é meu palpite, então faz sentido. E a gente está indo, vamos levar o campo minado até o UFC 327, Prochazka versus Uber. Ali vai ser a edição derradeira. Vamos palpitar, valendo ainda campo minado, no Prochazka versus Uber. E a partir da próxima edição, zeram e começa uma nova rodada. Ok? Pai Meloto, o Viúvo da Mãe de Ná, aquele quadro que a Célia estava esperando. Célia, em homenagem a você, chegamos ao Pai Meloto, o Viúvo da Mãe de Ná. Barbie, começa você dessa vez, por favor. Quais são os seus 3? Vamos fazer isso. Você fala os seus 3, eu falo os meus 3. Meloto, mãos para o alto. Estamos de olho. Meloto, luta principal do UFC 51. Vem, câmera. Tito Ortiz contra Frank Shamrock. Foi quase, mas não. Tito Ortiz contra Vitor Belfort. Vamos lá, tudo bem. Ó, 19 acertos e com esse erro, 18 erros. Tá pau a pau? Fala que vamos, pode ir, bem. Meloto, pra empatar, hein? Luta principal do UFC 93. Dan Henderson e Rich Franklin. Filho da mãe. Vem. Quais são as mnemônicas aí? Não é possível um negócio desse, não. Pode vir. 20 a 18, Meloto. Aqui, ó, guarda lá. Meloto, luta principal do UFC 140, um UFC muito especial pra mim, inclusive. Jones e Machida, vem. O cara nem piscou. Pode vir. Engraçado. Karateca, ó. Fracassei, rapaz. Faz de karateca, Betinho. Foi o UFC que o Minotauro quebrou o braço, né? Foi um dos mais chocantes que eu já vi esse evento aí, porque só o Minotauro ganhou dos brasileiros no card principal. Cara, esse foi um evento, pequena história. Esse foi um evento que a senhora, minha mãe, sentou para assistir comigo as 3 lutas principais. Quando o Minotauro ganhou, ela viu o Tito Ortiz chorando de dor porque ele quebrou as costelas. E aí depois eu tava vendo a desgraça acontecer na luta contra o Minotauro e eu falei, mãe, olha para lá. Aí depois eu até falei, mãe, é melhor a senhora ir dormir. Com todo respeito. É sempre assim, né, cara? Quando a gente chama alguém importante pra ver o evento, dá uma merda. Maluco, imagina se ela tivesse visto o John Jones no pescoço do Lyoto até ele despencar. Veja bem, o Lyoto Machida, ele morreu e ressuscitou. O John Jones assassinou o Lyoto Machida nessa luta. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi, cara. É um corpo falecido caído. Foi uma coisa chocante. A impressão que deu é que o Lyoto quebrou o pescoço aí, né? Tipo, cara, nesse dia eu falei, este cara vai ser GOAT.
Assim, parecia uma outra espécie, era um cara muito letal, muito cruel. Quando Me ele fez, assustou. quando ele fez o que fez com o Shogun, eu já fiquei com essa sensação. Inclusive eu falava assim, John Jones, cara, nome de lenda. Isso aí eu lembrei do Roy Jones Jr. no boxe. Jones, cara, esse nome é de lenda. Esse cara vai ser uma lenda. Dito e feito, né? Bom, vamos para os meus. Eu vou complicar para o Meloto, hein, Barbie, já que você não conseguiu dessa vez. Meloto, luta principal do UFC 57. 57. George St. Pierre e Matt Hughes. Errou. Foi Chuck Liddell. Culture. Putz. Verdade. Receba. Vamos lá. O Meloto, luta principal do UFC 58. Mão pro alto. Mão pro alto. Aqui, ó. Bem. É que eu tenho que ficar perto do microfone. 58 foi... não, cara. Eu sei um dos anteriores e o posterior. Foi... Matt Hughes e George St. Pierre, então. Não. Rich Franklin versus Davi Lozo. Errou também. Só deixa eu perguntar, Meloto, qual Matt Hughes contra George St. Pierre você tá pensando? A primeira? A primeira. A primeira não foi luta principal. Então eu vou errar, né? Ô, Barbie, você tá ajudando por quê? Tá me ajudando, obrigado, Um cara. chavo? Deixa eu ser o capitão. Obrigado. Melo, você falou aqui que o posterior você saberia. Então, qual a luta principal do UFC 59? Então, eu sei os 60. Nossa, dei no meio do Meloto, peguei as 3, Barbie. UFC 59. Tá. Bom, já vou descartar aqui então, né? Matt Hughes não é. Descarto também uma categoria peso médio, também não foi, né? Já teve o Rich Franklin ali anterior. O Chuck Liddell também não é. Então, foi o 59, gente. Foi... isso aí foi na época do Tim Sylvia que tava reinando ali. Será? Acho que deve ter sido. Tim Sylvia contra o Arlovski. Cadê a outra mão, Meloto? Ó. Tava baixa essa mão, hein, Meloto? Pô, mas eu tô com o olho fechado, o que mais? Não sei se tava baixa essa mão. Então acertei, né? Você acertou, mas assim, Barbie, cara, mérito total, pô. Tira esse ponto dele, não, porque a mão tava baixa. Mas que baixa, eu tô com a guarda levantada. Não, tava lá embaixo, pode ver no vídeo. A mão esquerda tava lá embaixo. É que eu nem tava vivendo no vídeo, não acompanhei minha câmera pra saber. Eu não vi. Briguem, desgraçados, briguem. Eu vou pegar umas moedas pra jogarem pra vocês brigarem. Barbie. Palmas pra mim, hein? Palmas pra mim. Eu quero tirar esse ponto do Meloto. Você decide, Barbie, tira ou mantém? Cara, com o olho fechado, velho. Ele achou que eu fiz o quê? Não, olha aqui. Eu tô com o olho fechado também. Faz um dedo com a mão pra ver se eu não te falo qual é. Faz. Eu vou tirar um print aqui da minha tela aqui pra tu ver. Não tem nada aqui, cara. Barbie, vale o ponto do Meloto? Primeiro, briguem, desgraçados. Moedinhas pra vocês. Barbie, vale o ponto do Meloto? Deixa o Meloto. Cara, assim, foi de um mérito isso que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção do mérito que foi isso, porque eu não sabia. Terminamos esta rodada, Meloto na frente, com 22 acertos contra 20 erros. Podia estar 21-21. Essa mãozinha baixa aí, mas ok. Cara, a minha mão tava... eu vou te falar, a minha mão ela tava solta pra cima o tempo inteiro. Só que ela baixou naturalmente. Meloto, daqui pra frente eu quero as duas mãos aqui, ó. Aqui. Cara, eu vou amarrar minhas mãos aqui, ó. Não precisa amarrar, é só deixar aqui assim. Mas tá liderando o Meloto e assim, hein? Cavaleiros e donzelas, comentem aqui o que vocês acham deste quadro, que eu acho divertidíssimo, mas a Célia odeia. Comentem, queremos... A Célia me odeia, cara. E eu gosto da Célia. mas tem que ser... eu gosto desses comentários sinceros. A gente está aqui para ouvir o que vocês acham mesmo. E vamos empacotar esta edição de 3 tapinhas. Com tapinha de despedida, começo com você, Meloto, por favor. Vai nas costas, vai na cara, qual é? Eu vou dar um tapa na cara do Francis Ngannou
recente luta que ele fez aí, que casaram para ele no evento do Jake Paul contra o Felipe Lins. Ele que tá com a intenção de enfrentar justamente o Jake Paul, que é por isso que ele vai enfrentar esse cara aí, que até tá vindo bem, né? Tá com 4 vitórias seguidas, 4 ou 3 dentro do UFC, acabou saindo, o contrato terminou. Até que é um adversário digno e tal, mas assim, o objetivo do Ngannou é enfrentar o Jake Paul, e ele recentemente até disse que não queria essa luta, desvalorizou completamente, disse que era uma vergonha, alguma coisa nesse sentido, que ele não ia se sujeitar a isso, né? E agora tá caçando isso, né? Por quê? Porque foi o que restou para ele. Deve estar com portas completamente fechadas para voltar pro UFC, saiu da PFL porque a PFL não consegue pagar aquilo que provavelmente ele quer receber. Ele que, segundo relatos aí, fez coisa de 40 milhões de dólares nessas 3 lutas que ele fez, né? 2 no boxe e uma na PFL, somando tudo, foi isso. Eu até não condeno, né, ele ter saído do UFC porque ele buscou a parte financeira, né? Cada um faz o que quiser da vida. Mas o problema aí é quando você é hipócrita, né? Diz uma coisa e vai lá e faz exatamente aquilo que você condenava. E é isso, meu tapinha vai na cara dele justamente por isso. E assim, eu lamento, cara. Uma pena que a carreira dele foi para esse lado. Assim, ele não conseguiu atingir os objetivos dele dentro do UFC para ser o maior peso pesado da história. Foi pro boxe, fez dinheiro, beleza, mas morreu ali uma coisa que a gente esperava muito mais. Eu esperava muito mais do Ngannou no MMA e é uma pena que é isso. E só uma coisa, Meloto, quando ele saiu do UFC, a bolsa que o UFC estava oferecendo para ele era de 9 milhões de dólares. E ele não quis porque ele achou, e estava certo, que faria bolsas maiores no boxe. Só que é o que você acabou de falar, ele fez 40 milhões nesse período de 3 anos afastados. Ele teria feito mais dinheiro no UFC. Se for 9 milhões mesmo, que eu não lembro, Rampa. Teria feito mais dinheiro no UFC. Isso, cara, eu discordo plenamente de você. Gente, todos os últimos campeões dos pesos pesados têm uma má relação com o Dana por conta de dinheiro. Todos eles. John Jones acabou de brigar com o Dana de novo por conta de dinheiro. Todos esses caras são maltratados, bicho. Todos eles são. Ele tinha lutas importantes a fazer ali. Teve uma proposta vultuosa do UFC e não quis. E apostou na PFL. E cara, desculpa, não dá para dizer que foi uma incursão bem sucedida do Ngannou. Não dá. A decisão... Sabe, eu não sei se eu concordo, porque aqui eu acho que foi um mau negócio para a PFL. Eu acho que eles estavam esperando mais do que foi esse acordo, mas eu acho que o Ngannou, ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu um contrato que fez eventos acontecerem na África, que ele estava recebendo muito dinheiro e que ele tinha a possibilidade de lutar no boxe, o que ele fez. Pois é, ele se mostrou assim, tipo, que só ele ganhou dinheiro e que o bolo não cresceu para ninguém além dele. Então, sabe, foi uma coisa que eu achei que fez um mal pro esporte. Isso é uma pena. Esse monopólio do UFC é uma coisa muito difícil de ser quebrada. Nisso aí eu concordo. Eu tava com expectativas maiores a respeito do que ele fosse fazer pro cenário do MMA mundial, e acabou que foi uma coisa muito para ele mesmo, o que eu respeito. Sabe? Eu só tava com uma impressão que seria diferente. A PFL não é tudo isso em termos de querer o bem do esporte. Acho que tinha muita fachada ali, muito discurso e pouca ação. Então ele pulou fora também. Bom, o meu tapa de despedida vai na cara. Na cara, cadê a mão? Na cara. E é talvez o tapa que eu dou com mais gosto, com a mão mais dura, mais rija, mais firme, com mais vontade. Vai na cara de Donald Trump, por conta do card da Casa Branca. Mas por que, Rampado? Ele não tem nada a ver com o card da Casa Branca? Realmente, ele não é responsável pela montagem do card, ele não é matchmaker. Mas é um tapa um pouco diferente. É aquele tapa do toma, vagabundo, chupa esse card mequetrefe, engole esse card patético aí, seu otário, né? Donald Trump, que vem fazendo incursões
junto com o ICE, com a equipe técnica e tática americana, fazendo uma caça às bruxas de imigrantes que trabalham, que ergueram cidades nos Estados Unidos e deportando de maneira completamente arbitrária, sem nenhuma causa judicial, perdendo, inclusive, muitos processos na justiça, tentando revertidas a decisão. Donald Trump que inicia uma guerra sem pé nem cabeça com o Irã. Donald Trump que atenta com a democracia dia após dia e que provavelmente, e aqui não tem torcida no que eu vou falar agora, provavelmente não termina o seu mandato. As chances dele sofrer o impeachment antes do final é muito grande. Este cara ganha de presente um evento nos quintais da sua casa, e aí eu consigo separar o joio do trigo. Eu acho esse evento na Casa Branca incrível, eu acho muito da hora, eu estou empolgado, e acho que fura a bolha, acho muito legal. Nessa hora eu realmente consigo separar o joio do trigo, mas parte de mim ficou um pouco feliz de saber que este card ficou mequetrefe e muito anti-americano, no sentido que a gente já falou aqui, de que talvez tem grandes chances dos americanos serem brutalmente nocauteados no dia, o que seria bem divertido, devo admitir. E eu não sou um anti-americanista, hein? Um anti-estadunidense, não sou. Fui muitas vezes, sou apaixonado por algumas cidades, sou apaixonado pela cultura. O gênero que eu mais escuto de música há mais de 30 anos é o jazz, sublimemente americano, oriundo do blues, outro gênero sublimemente americano. Amo o cinema americano, tem muitas coisas que eu adoro naquele país. O problema é que Donald Trump vai contra tudo o de libertário e de liberdade e de liberalismo que os Estados Unidos sempre promoveu. Então, é um tapa na cara gostoso para engolir este card mequetrefe que você recebeu do Dana White. Dana White, que não tem uma história aliada necessariamente ao Partido Republicano. Na verdade, ele sempre foi muito Maria vai com as outras. Mas o próprio Joe Rogan sempre foi um democrata. Sabia disso, Barbie? Na hora que começou a mexer com o bolso dele. Pois é. Mas esses caras vão aonde a banda toca. Enfim, tudo bem. A gente nunca sabe como a gente agiria em situações como essas, né? Agora, que Donald Trump vem fazendo uma administração que deixou de ser polêmica e passou a ser criminosa, isso não restam muitas dúvidas, então tapa na cara dele. Eu posso falar uma coisa? Curiosidade aí. O Trump, que foi sócio majoritário do Affliction, evento rival do UFC, nos meados de 2008, 2009, trouxe o Fedor Emelianenko para lutar contra os maiores pesos pesados que saíram do UFC na época, né? O Tim Sylvia e o Arlovski. E o Fedor aniquilou os dois, né? Parece que o Dana White está tentando dar o troco agora. Então, agora você vai receber o troco aí, ó. Um péssimo card aí, ó. Na tua visão, né, rapaz? Pelo menos na minha visão. E eu vou te falar, hein? Que ainda tem chance de entrar um pombo sem asa do Kyle Daukaus no Bonical e até isso dá ruim, hein? Já pensou, cara? Mas vamos lá, Barbie. Qual é o teu tapa de despedida? Meu tapa de despedida vai nas costas do nosso boa. Charlinho. Ei, Charlinho, eu pagaria todo o prêmio do Campo Minado pro Rampazzo agora, se eu soubesse que o Charlinho ia vencer essa luta. E, cara, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre. Quem que sabia, Barbie? Tinha alguém que sabia. O Rampazzo sabia, não só o Rampazzo sabia, como o Rampazzo também foi por decisão, que, na minha opinião, você falar que o Charles vencia, beleza, tinha um caminho muito claro, mas por decisão, essa aí foi uma mitada, uma senhora mitada, viu? Porque, ainda mais da forma que a luta aconteceu, o Charles estava nas costas do Max em 30 segundos de luta, e eu tava, bicho, essa luta não vai passar de 2 rounds. E eu queria comentar um pouco a respeito do que foi a luta, porque eu achei que foi não só uma performance incrível do Max, né? Porque
Cara, dominou a luta até mesmo em pé nos momentos de trocação, mas mais importante que isso foi que ele tinha um plano de jogo e mesmo que as coisas estivessem dando certo para ele em pé, ele tava muito assim, ó, acertei o cara, mas ele tá na grade, vou quedar. Vou pro meu jogo. Certíssimo, essa era a estratégia, era o que estava dando certo. Isso criou outras oportunidades para ele se dar melhor em pé. A pressão dele com o chute, sabe? A forma que ele estava esperando o Max devolver para conseguir encurralar ele na grade, para conseguir a queda, para atacar as costas. Cara, foi tudo impressionante. E eu só queria aproveitar aqui porque existe uma grande parte dos fãs que está criticando a luta pelo fato dela ter sido chata. Eu vou dizer que, como eu falei aqui no início do podcast, essa luta seguiu um rumo que é uma coisa chata, mas é uma coisa que acontece. Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu no Malhadinho contra o Derrick Lewis, que você tem um cara que ele não defende absolutamente nada até você chegar numa posição que é tipo a montada ou as costas. Mas só que aí ele defende bem, sabe? Por exemplo, o Max Holloway não conseguia defender as quedas, ele não conseguia defender a progressão, mas quando o Charles chegava nas costas dele, ele conseguia defender o Mata-Leão. Isso fez com que a luta se tornasse repetitiva, monótona, sabe? Mas infelizmente essas coisas acontecem no esporte. Não quer dizer que grappling no geral seja chato. Quer dizer que a luta chegava num ponto que pro Charles ela tipo, bom, o que eu tenho que fazer aqui é pegar no Mata-Leão. Mas aí subitamente o Max era gênio, sabe? Defendeu tudo. Fala comigo. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. É uma provocação. Nem eu tenho muita certeza disso, mas eu quero levantar essa lebre. Dá para dizer que o Charles saiu dessa luta menor do que ele entrou? Não. Vocês entendem a pergunta? Vocês entendem a provocação? Eu acredito que uma parte dos fãs vai olhar para o Charles como tipo assim, subitamente se tornou um lutador chato, mesmo que ele tenha feito exatamente a mesma coisa que ele fez em todas as lutas. A diferença aqui foi o adversário e o que ele podia oferecer. Porque ele lutou exatamente igual ele lutou contra o Gamrot, só que o Gamrot morreu, sabe? Mas eu entendo que vai ter uma parcela da comunidade que vai, principalmente porque, tinha o título do BMF em jogo, então ele tinha a obrigação de ter feito uma luta em pé. Eu acho isso besteira, mas só que eu também acho que uma grande parte dos fãs, inclusive eu, olha para essa luta e vê o Charles vencendo um dos melhores lutadores da história do MMA de uma forma extremamente dominante, que nunca aconteceu antes, nunca tinha acontecido dessa forma com o Max, sem dificuldade alguma, sabe? Para mim, o Charles sai gigante. Ele é maior do que eu esperava. Ele é melhor do que eu esperava. Eu vou dizer que eu olho para o Charles e eu estava até pensando isso. Eu não me lembro do Charles perder uma luta que ele era favorito. Ou pelo menos se isso aconteceu foi 10 anos atrás, sabe? No início da carreira dele no UFC. Mas, ao contrário, ele já ganhou tantas lutas que ele era azarão. Tantas lutas, a gente não consegue, a gente não entende o tanto que o Charles é bom, a gente continua subestimando ele, luta atrás de luta, luta atrás de luta. As lutas dele, o reinado dele, ele era azarão em quase todas as lutas e ele ganhou a maior parte delas. Era super azarão nessa, ganhou de novo. Charles é melhor do que a gente imaginava. Não, eu concordo com isso tudo, mas na minha opinião o Charles errou em uma coisa só. Que vendo toda a luta, cinturão BMF, expectativa que tinha, acho que faltando 30 segundos, ele devia ter largado o grappling, ido para a trocação e feito o negocinho ali nos 10 segundos finais. Para mim, esse foi o único erro dele. Mas, por outro lado, eu fico um pouco feliz com a expectativa, esperançoso, talvez fosse a palavra, de que o Charles tenha matado, de uma vez por todas, esse cinturão ridículo que é o BMF. Por uma dessa acabou com essa história, né? Tomara. E aí, Meloto? Cara, eu ainda tô... tem tantas visões para isso, mas eu acho que o Charles saiu maior, sim, do confronto, mas ele saiu mais criticável, ele saiu mais pragmático, ele saiu menos... aquele cara que menos... antes ele corria risco sempre, né? Agora já nem tanto. É isso, mas ele saiu maior, não, ao meu ver, saiu maior. É que é aquilo, né? Qual a chance dele ter uma luta contra o McGregor agora? Zero. Elas diminuíram.
Eu não sei se são 0, mas elas diminuíram. É que quem que o McGregor vai enfrentar também, né? Não vai ser o Charles, não depois dessa luta. Vão dar alguém que ele possa vencer. Do jeito que estavam oferecendo o Prates pra ele, eu não sei se o UFC quer que ele vença mesmo, hein? Contra o Charles seria uma odd 17-1. Mas é aquela coisa, né? O Charles, ele tá sempre surpreendendo, cara. Isso aí a gente tem que saudar demais. O cara... Você acha que o Carlos Prates seria 17-1 contra o Charles? Não, eu acho que o Charles... Eu acho que o McGregor seria 17-1 contra o que Charles. susto, bicho. Que susto. Não, tô falando do McGregor. E aquilo, né? Eu acho que tá valendo ainda. Eu sou muito fã do Charles. O mito ou verdade da semana passada, de que um cinturão BMF é o que resta para Max Holloway e Charles do Bronx, porque em sã consciência, a gente vê aqui o Charles vencendo uma Makhachev ou Topuria? Não, né? Mas você vê que foi o que eu tinha falado na semana passada. O Topuria, inclusive, mencionou que a luta que era para ter sido casada nesse UFC Casa Branca era contra o Makhachev. Só não foi casado porque o Makhachev lesionou. Então a possibilidade dele subir de categoria ainda é muito forte. E aí, nesse caso, fica quem? Fica o Armando Sarukian, que o UFC já não quer que ele dispute cinturão, né? Não gosta do cara. Então eu acho que o Charles pode pegar cinturão. Não tem mais ninguém. Fora o Sarukian, não tem ninguém nessa categoria pra ele não, só. Se as estrelas se alinharem para colocarem um cinturão na frente do Charles que não envolva Topuria ou Makhachev, porque eu acho que ele não vence esses dois, aí você tem razão. Vamos torcer. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, nos estendemos aqui nessa tapinha de despedida, mas é porque amamos vocês. É por isso. Por favor, comentem, quero opiniões de vocês sobre os quadros, sobre os novos quadros aqui de Três Tapinhas. E este episódio já está sendo editado por Thiago. Thiago é o nosso novo editor, vai aparecer em algum momento aqui para resenhar com a gente, para vocês conhecerem o rosto deste novo editor que está substituindo o Meloto. Então, por favor, críticas à edição de Três Tapinhas. Críticas ao Thiago também, por favor. O editor mais bem pago da história do YouTube. Se isso fosse verdade, né, Thiago? Um grande beijo, obrigado pela parceria, Manão. Tamo junto, até quinta que vem. Beijos. Três Tapinhas.